Olá, hoje venho aqui neste espaço falar sobre o futebol português e as grandes diferenças que existem em relação ao futebol português a nível de clubes, a nível da Liga Portuguesa. E há algumas das diferenças, para mim, a grande diferença há em relação às grandes ligas do futebol europeu. Não há funfuns, não há gaitinhas, não há volta a dar. O futebol português, a Liga Portuguesa, não é minimamente apelativa. Digamos que o futebol português, a Liga Portuguesa é tão apelativa como a Liga do Burkina Faso ou como a Liga da Tailândia, sendo que a Liga da Tailândia tem para aí 20 vezes mais pessoas a assistir pela televisão do que a Liga Portuguesa. Tirando Portugal, contam-se pelos dedos de uma mão os países, e atenção, e ainda sobram dedos, os países que efetivamente compram os direitos da Liga Portuguesa. Assiste-se à Liga Portuguesa em Angola, em Moçambique, por força da Supersport, da MultiChoice, que adquiriu para todo o continente africano os direitos de praticamente todos os campeonatos europeus. Mas, de resto, nos países da Europa, nos países da América do Norte e do Sul, nos países da Ásia, enfim, nos grandes mercados, efetivamente, nos grandes mercados económicos e financeiros do mundo, a Liga Portuguesa é bola. É zero, é vista pelos imigrantes portugueses, é vista pelos luso-descendentes, porque ou são inácios, ou seja, ou pirateiam na internet, pirateiam também, está certo, pirateiam na internet os jogos dos clubes que gostam, as pessoas que estão imigradas ou que têm ligações de sangue a Portugal, porque de resto transmissão em direto nas televisões é bola, é zero. E porquê? Porque a Liga Portuguesa interessa tanto como, por certo, interessa a guerra, por exemplo, na Ucrânia, aos ucranianos. Não interessa nada, é dispensável. O futebol português, o peso que tem é bola. E dou-vos um recente exemplo: o Benfica-Liverpool. No Brasil, nenhum canal transmitiu o Benfica-Liverpool. Preferiram transmitir o jogo do City com o Atlético de Madrid. Jogos do campeonato português são raros os jogos que passam na televisão lá fora. E assim sendo, torna-se muito complicado. Mas metam complicação nisso para que o futebol em Portugal seja, a nível de clubes, consiga dar aquele saltinho qualitativo. Por isso, infelizmente, é normal nós vermos as principais equipas portuguesas a levarem a chinelada de algumas das melhores e de outras. Nós vimos, por exemplo, o Ajax veio golear o Sporting, depois acabaria por ser eliminado pelo Benfica, mas pronto, o Ajax veio eliminar o Sporting e deu uma chinelada no Sporting. O Liverpool deu uma chinelada no Porto. O Liverpool veio jogar ao Benfica e, sem ter que suar muito, ganhou por 3-1 tranquilamente no Estádio da Luz. Shit happen, não é? Como dizem os norte-americanos. Às vezes as coisas acontecem, e há milagres, não é? Há milagres. Às vezes a Nossa Senhora da Mochima e a Nossa Senhora de Fátima dão uma ajudinha, mas isso não chega, não é? Isso não chega. E há coisas que fazem, de facto, que me fazem alguma confusão. Primeiro, aquele pensamento caduco, perfeitamente ultrapassado, arcaico mesmo, dos adeptos serem avessos à entrada de investidores no futebol português, investidores para os clubes do futebol português. E apesar de não dificilmente nós podermos ter investidores de primeira grandeza, temos aí uns chineses que não investem em mais lado nenhum, porque não tinham dinheiro que chegasse para isso, mas que chegam a Portugal e parecem que têm o toque de Midas, comprem uns clubes dos distritais, dos campeonatos de Portugal, para fazer lá as negociatas das apostas e não sei o quê, mas pouco mais, quer dizer, porque nós temos depois aquele pensamento: nós somos pobres, mas temos a mania que somos ricos. Porquê? Mas de onde é que vem esse dinheiro?
Oh, meus amigos, em bom rigor, quem tem muito dinheiro para investir não vem investir em Portugal, nos clubes portugueses. Porquê? Porque o retorno é bola. Porque os adeptos do futebol em Portugal não gostam de futebol. Não gostam de futebol. Gostam dos seus clubes. E gostam dos seus clubes quando eles ganham. Em contrapartida, o que é que um grande investidor. O futebol hoje em dia é business, é lucro. O futebol hoje em dia, a paixão é só dos adeptos. Nós temos exemplos de presidentes. O Benfica teve um presidente que era sócio do Porto. O presidente da BSAD, que esse é outra coisa ridícula, como é que uma empresa que tem uma SAD, que nem sequer é um clube, mas pronto, está na primeira divisão, mas por aí. O presidente da BSAD é Dragão de Ouro. O presidente do Vitória Sport Clube de Guimarães é sócio do Porto há 14 anos. E, por certo, haverá por aí também outros presidentes de outros clubes que serão sócios do Benfica e que serão sócios do Sporting. Isto não está em causa. O que está verdadeiramente aqui em causa é que este autismo para a entrada de empresários e de investidores no futebol português deve-se a duas coisas. Primeiro, à casta de dirigentes perfeitamente mal formados e alguns deles intelectualmente desonestos, para não dizer que a desonestidade deles vai para lá da simples desonestidade intelectual, que não querem perder as pequenas autoridades, o serem uma pequena autoridade, porque hoje em dia ser presidente de um clube em Portugal ainda tem o quê de caciquismo. Nós temos exemplos vastos, múltiplos e caudalosos de presidentes e ex-presidentes que tiveram ou que têm problemas com a justiça e enquanto forem presidentes de determinados clubes que podem movimentar aqueles adeptos fundamentalistas e que têm palas à frente dos olhos do ponto de vista que podem movimentá-los do ponto de vista político, o Poder Judicial não vai mexer com eles e temos N exemplos de presidentes que apenas começaram a ter verdadeiros problemas sérios com a justiça quando deixaram de ser presidentes dos clubes. E temos outros que estão agarrados que nem lá para a rocha ao cargo e à cadeira de presidente, porque sabem que se calhar no dia em que o deixarem de ser, irão bater com as costas na píldora, não é? O grande problema é que, por um lado, o grande obstáculo à entrada dos grandes financiadores em Portugal, ou de financiadores, não é preciso ser muito grande, porque para investir hoje em dia, em bom rigor, investir num clube, nos grandes clubes em Portugal, Benfica, Sporting ou Porto, para a dimensão do grande investidor lá fora, que não aqui, não é preciso ser um grande investidor para investir em clubes em Portugal, faça a grande diferença e a decalagem que existe nas grandes ligas europeias. Mas, por um lado, o obstáculo é este que eu disse, é que os dirigentes estão agarrados que nem lapa e depois tocam num ponto que lá está o fundamentalismo, que é a alma, aqueles únicos no futebol que ainda têm alma, que são os adeptos, porque acenam com a bandeira de que se vierem os grandes investidores, o clube já não é dos sócios, o futebol, a SAD já não é dos sócios. Oh, meus amigos, hoje em dia, nenhum clube é vosso. Vocês que são sócios de clubes, nenhum clube é vosso. Digam-me nas Assembleias Gerais o que é que vocês, sócios dos clubes, têm a ver com a gestão ou má gestão dos clubes de futebol, com a contratação ou com a venda de jogadores. Os adeptos do Benfica, por exemplo, o clube é nosso. Olha, o clube é nosso. O que é que os adeptos tiveram a ver com a venda das pérolas de, sei lá, de Bernardo Silvas e de João Félix e de Edersons e de Oblaks enfim, desses jogadores todos? O que é que os adeptos do Sporting, os sócios do Sporting, poder é que tiveram para a venda de Bruno Fernandes e antes até do Cristiano Ronaldo? Entendem? Os sócios dos clubes hoje em dia já mandam bola, não mandam coisa nenhuma. Então a minha questão é a seguinte: continuam a ser adeptos dos clubes.
continuam a ser sócios, continuam a sofrer, continuam a ir ao estádio. Do ponto de vista do clube, os sócios vão às Assembleias Gerais do clube, não vão às Assembleias Gerais das SADs. E quem decide efetivamente o verdadeiro caminho e as estratégias das equipas de futebol são as SADs, não são os clubes. Portanto, é uma falácia. E os sócios, pensem nisto. Vocês, sócios, vocês vão às Assembleias Gerais dos clubes, meus amigos. Vocês não vão às Assembleias Gerais das SADs. Portanto, o que é que interessa estar o Zé Maria Pincel como presidente da SAD? Ai, mas o clube tem 51%. So what? Continuo a dizer. É preferível, se calhar, continuam a ir às Assembleias Gerais dos clubes, continuam a ir ao estádio, continuam a sofrer. E o clube, se vier um investidor que compra as ações do clube, naturalmente que há normas e leis, e a gente viu, e nós todos vimos agora com o Chelsea, aquilo é do Abramovich, mas espera aí um bocadinho e não sei o quê, tudo bem, isso aí, essa malta desses políticos que fazem as leis, lá onde arranjar uma maningância de não perderem a teta, mas de resolver isso. Mas qual é a diferença entre aparecer aí vamos lhe chamar, um Abramovich da vida, que chega ao Benfica, ao Sporting ou ao Porto e compra 51% das ações da SAD? Eu pergunto, qual é a diferença para vocês que são sócios? Que poder é que hoje em dia vocês não têm, mas pensam que têm, que vão deixar de ter se aparecer um Abramovich da vida? E deixem-se de políticos. De onde é que vem o dinheiro? Oh, meus amigos, a grande questão é que se calhar o tempo que vocês, sócios dos clubes, perdem a perguntar mas de onde é que vem o dinheiro desses investidores, percebem? Perguntassem para onde é que vai o dinheiro das vendas que os nossos clubes fazem dos melhores jogadores. Será que esse dinheiro vai também para os cofres do clube ou vai para bolsos de agentes, de dirigentes, de empresários e não sei o quê? Já pensaram nisso? A grande diferença é que se calhar agora compram-se por tostões jogadores, quer dizer, pagam-se mais ou menos milhões, mas os jogadores valem tostões. Mas lá está, são os business. Porquê? Porque o dinheiro não é deles. O dinheiro não é desta gentalha que anda por aí nas SADs, destes pseudo-cérebros e génios da economia. O dinheiro não é deles. Mas se vier algum investidor que chega e compra, o dinheiro é dele. O dinheiro é dele, ele vai querer o seu lucro. Claro que quer. Da mesma forma que agora, empresários, agentes, intermediários e dirigentes, com os seus prémios de produção, os milhões vão para o clube. Pensem nisso. E o futebol português está carregadinho de gente incompetente e que tem medo de perder esse pequeno poder qual o Andy Warhol e então manipula-vos com a bandeira e o medo do fantasma. Depois o clube não é vosso, o clube é sempre dos sócios. As SADs são de quem investe. E o que é que preferem? Esta situação ou eventualmente poderem começar a ver os clubes dos vossos corações a diminuir o espaço que cada vez vai ser maior, porque o fair play financeiro da UEFA vai acabar. E sabem o que é que vai acontecer? É que as equipas só vão poder investir 70% das receitas que tiverem. 70% de zero ou de quase zero é o quê? E esse é o grande problema que anda tudo a dormir. É que esta alteração vai beneficiar, tal como o fair play, beneficia cada vez mais os mais ricos. Porque os mais ricos, 70% das suas receitas são muitos milhões. E onde é que estão as receitas dos clubes em Portugal? O que é que são 70% de coisa nenhuma? Beijinho, pensem nisso, fiquem bem, estamos juntos.